Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a história da revelação, Antigo Testamento. É o nosso segundo encontro. Vamos fazer a leitura e vamos expor, a partir da leitura, o comentário. Consideremos uma outra passagem de extrema importância para a nossa questão da revelação de Deus na criação. Qual é esta passagem? É a da revelação da vontade divina, de sua lei e do consequente conhecimento de Deus. Citado por São Paulo na carta aos Romanos. Revelação esta que está no próprio homem, na própria realidade humana. De São Paulo, os pagãos que não têm a lei mosaica, fazendo naturalmente as coisas, as obras da lei, embora não tenham a lei mosaica, a si mesmos servem de lei. Eles mostram que a obra da lei está escrita nos seus corações, dando-lhes testemunho a sua consciência, bem como os seus julgamentos, com os quais eles se excusam. Isso se descobrirá no dia em que Deus, segundo o meu evangelho, há de julgar os segredos dos homens. Então, carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 14 a 16. Você também pode tentar ler este texto na sua Bíblia. Aqui também se pode falar de uma revelação de Deus, de uma manifestação de sua vontade através da lei, que está escrita nos corações dos homens. Existe a lei escrita, a Torá, mas na lei natural, na revelação de Deus na criação, Deus também escreveu nos corações de toda a humanidade, nos corações dos homens. Se trata aqui, então, da revelação do Criador na criatura. Nós trazemos dentro de nós a Escritura de Deus, onde Deus se revela a toda criatura, a todo ser, todo homem. É a revelação do Criador na criatura. Revelação de sua santa e justa vontade, que pode ser conhecida pela consciência do homem, que o obriga e lhe orienta os atos morais. É legítimo falar-se aqui de uma revelação, uma vez que esta lei natural, inscrita no íntimo do ser humano, somos essa escritura de Deus, põe de lado a lei mosaica expressamente revelada e promulgada por Deus. Então, não é só a lei promulgada ao povo de Israel, a Torá, mas dentro da história da revelação, Deus também gravou no ser humano a sua lei, fazendo com que o ser humano seja portador dentro de si mesmo dessa escritura, onde Deus se manifesta, revela a sua vontade, ao ser humano. A lei gravada na pedra, que é a Torá, corresponde à lei escrita nos corações.
O conteúdo de ambas se equivale. Tanto a lei cravada de pedra quanto a lei escrita nos corações, elas se equivalem. Os pagãos fazem por natureza, isto é, por força da sua essência humana, feita por Deus, as obras da lei mosaica. Eles têm consciência do que é certo e do que é. Eles teriam que ter consciência da existência de um Criador. Tudo isso cravado no coração do ser humano. O fenômeno da lei, tanto aqui como ali, repousa sobre algo que não provém do homem, algo que não é regulado por ele, mas é estabelecido por Deus para ele. Também podemos dizer que é um fruto da graça, né? Porque Deus sempre antecede a tudo, e ele, quando cria, não cria nada de improviso, ele já coloca no ser humano toda essa capacidade, essa agudez, né, de descobrir, inclusive na sua própria consciência, no seu agir, né, a forma de estar de acordo com aquilo que Deus quer para a humanidade. Sua função aqui é obrigar ao homem. A consciência disto dá testemunho, principalmente, e este é um outro aspecto seu, os julgamentos que expressa a consciência em sua reta sanção. Consciência esta que, ora os acusa, ora os excusa. Romanos capítulo 2, versículo 15. Existe uma norma da moral, né? O ser humano deve agir segundo a consciência, né? A consciência do ser humano, da pessoa, do homem. A última norma do agir é a consciência humana. Então, lá já está também manifestado, está cravado na realidade do ser humano a vontade divina. Ele tem que ter esse discernimento. Deus é o autor desse conceito do homem que se manifesta na consciência e em sua voz como imperativo ético e como juiz. Trata-se de um conceito baseado em Deus, fundado em Deus, no qual pode ser experimentada a vontade divina que dá e exige. Então não existe escusa, né? Porque tanto aqueles que não tinham Deus, o conhecimento de Deus pela Torá, a lei escrita, mas o tinham também na lei escrita em seus corações. Deus deixou essa marca em cada ser humano. Repetindo, cumpre-nos recordar que a revelação de Deus na criação e no homem não é crida, mas sim conhecida e vista. Esta revelação refere-se ao visível que é colocado diante dos nossos olhos. O que é, então? O homem vê na criação sua essência criada, e na consciência sua disponibilidade diante de Deus. A razão do homem, o intelecto do homem, pode aqui e ali reconhecer o Criador e o Senhor. A potência de Deus, a dinamis de Deus, sua divindade, a justiça e santidade divina. Então, eu creio que essa parte está suficiente para a gente andar, não precisamos correr muito, devido à densidade daquilo que nós estamos refletindo. E dentro disso, nós então podemos dizer que existem duas leis: a Torá, a lei escrita na pedra, dada ao povo de Israel, e uma lei que Deus escreveu no coração de todo ser humano. Elas se completam e, ao mesmo tempo,
revelam a realidade do reconhecimento de Deus como Criador e, ao mesmo tempo, do ser humano como obra dessa criação. E ao reconhecer essa obra da criação, não só da vida do homem, mas de toda a criação, que tudo isso é obra de um Deus. Se Deus colocou essa lei, né, nos corações dos seres humanos, para que nós possamos conhecê-lo, para que possamos, então, também, né, procurar viver com consciência, tendo consciência reta das coisas, porque essa consciência reta das coisas, que muitas vezes coloca na questão da moral da Torá, nós também encontramos no ser humano esse aspecto da moral, dessa consciência que é importante para o ser humano, né? Essa consciência que, como diz o axioma da moral, a consciência é a última norma do agir humano, porque ela traz dentro de si já essa presença divina que é capaz de fazer com que o ser humano tenha esse discernimento daquilo que é certo e errado. Depois nós vamos continuar, né, essa nossa reflexão, né, dando então mais uma caminhada, né, do entendimento da história da revelação no Antigo Testamento.